Nesta manhã, quero que olhemos com atenção e consideração para algo de grande importância e significado. Estamos falando sobre a profunda e misteriosa sabedoria oculta da cruz e do sacrifício redentor, e também da vergonha inerente a essa experiência. Há uma sabedoria profunda na vergonha, há uma sabedoria verdadeira na obediência, há uma sabedoria genuína na humildade e há uma sabedoria redentora no sofrimento da cruz. E essa sabedoria é tão poderosa que, se os príncipes deste mundo soubessem, jamais teriam permitido que Pôncio Pilatos crucificasse Jesus. Porque mesmo que você ouça uma palavra, como por exemplo, o presidente de uma nação, o primeiro-ministro de um governo ou o rei de um reino, por trás dessa figura pública e visível, há sempre um príncipe ou um governante que detém o verdadeiro poder e a influência, certo? E você percebe claramente essa dinâmica de poder subjacente. Você percebe que esses governantes do mundo que exercem poder e influência sobre as nações, e esses príncipes do mundo que representam as forças dominantes e as hierarquias de poder, tronos, como a Bíblia os chama, referindo-se a posições de autoridade e soberania e domínios que denotam esferas de controle e influência. O que são eles de fato? Eles são simplesmente lugares e pessoas, espíritos e seres que estão no comando, exercendo sua autoridade e influência sobre tudo. E eles teriam orientado Pôncio Pilatos, que não estava aberto ao Espírito Santo, a crucificar, não a crucificar Jesus, mas simplesmente a lavar as mãos e dizer: está tudo bem, não faça isso. Por outro lado, porque eles não sabiam o que ia acontecer através da cruz, através do sangue. Então você vê que muitas vezes as pessoas estão sendo influenciadas por um espírito e não sabem disso. Na verdade, Jesus disse que quando vocês forem chamados diante dos governantes, não se preocupem excessivamente com o que vão dizer, pois o Espírito Santo lhes dirá exatamente o que dizer, entende? E em certo momento ele até disse que mais adiante não são vocês que falam, mas o Espírito falará. Então, às vezes, quando os homens estão fazendo discursos, se o Espírito está falando, o Espírito começa a assumir o controle. Então, quando você ouve certos discursos de alguns presidentes e assim por diante, percebe que é um Espírito que está realmente falando e não um ser humano, entende? De qualquer forma, estou dizendo isso apenas para afirmar que Pôncio Pilatos tinha todos os direitos e o poder. Se os espíritos assim quisessem, eles teriam falado com ele. Ele teria impedido toda aquela coisa da crucificação. Mas eles não sabiam que aquilo era algo verdadeiramente grandioso. Então Deus está nos ensinando neste tempo presente que a cruz de Jesus Cristo e o sofrimento, e o sofrimento de Jesus Cristo é algo muito, muito importante e significativo. E que você não deve rejeitá-lo, mas sim abraçá-lo, olhar novamente para ele em vez de simplesmente se afastar. Lembre-se de que eu estava compartilhando com você sobre o jovem rico. Quando Jesus lhe ofereceu a cruz e mencionou aquilo que o afetaria muito, ele imediatamente se virou e foi embora. Então, não se afaste agora. É realmente isso que Deus está dizendo. Não se afaste. Não diga, quero dizer, isso é para quem trabalha em tempo integral. Ou isso é para pessoas que não são casadas, aquelas que não conseguiram encontrar marido, elas é que deveriam ir e fazer esse trabalho. Ou aquelas que não puderam ter filhos, ou aquelas que são viúvas, ou aquelas que não tiveram sucesso em seu trabalho, ou aquelas que são, seja o que for. Não fale desse jeito, não se afaste, não dê a ele respostas engraçadas. Isso é para aquelas pessoas cujas mães têm dinheiro, cujos pais já têm dinheiro. São eles que podem fazer certas coisas. Não, você deve realmente abrir seu coração e não ser como o jovem rico que infelizmente foi embora. Porque depois de você ter feito tudo, há algo verdadeiramente maravilhoso. Agora, nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês sobre o que eu chamo de sacrifícios excelentes. Tipo, um bom sacrifício. O que é um bom? O que é um bom sacrifício? Você vê como muitas vezes você diz:
estou verdadeiramente pronto para tomar a cruz pelo Senhor. E o que quer que o Senhor disser que eu absolutamente devo fazer, eu farei. Não é mesmo agora? Mas o que é um bom sacrifício? É isso que o Senhor realmente requer de você? Agora, por favor, abra comigo em Hebreus, no capítulo 11, e ali você certamente terá um bom exemplo de um excelente e verdadeiro sacrifício. Hebreus, o capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, realmente entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê, assim o visível, não foi feito do que é manifesto pela fé que existe. Abel ofereceu a Deus um sacrifício muito mais excelente do que Caim, pelo qual ele alcançou um testemunho claro de que era justo, dando Deus o seu próprio testemunho dos seus dons, e por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém. Então, existem diferentes tipos de sacrifício, certo? Existem sacrifícios de tradição, por exemplo. Tipo, todo mundo faz isso, então você também faz, mas na verdade você não acredita nisso. Vamos supor que estejam jejuando. Então eu também jejuo porque todo mundo está jejuando. Mas eu realmente não tenho essa convicção pessoal e profunda. Mas você deve jejuar quando o Espírito Santo te disser para jejuar, ou quando todos estão aprendendo algo novo e importante. Então você também vai aprender. Mas você pessoalmente não tem uma convicção clara e estabelecida sobre aprender. Veja bem, uma vez eu percebi que uma das minhas filhas estava tendo aulas extras todos os dias. Um dia eu cheguei em casa e percebi que ela não tinha a convicção, a verdadeira convicção de que as aulas extras eram realmente necessárias, porque ela não estava levando a sério de forma alguma. Então eu disse, para a grande surpresa dela, eu disse à professora: não venha mais aqui, não venha mais à nossa casa sem aulas extras, ela que se vire. E eu disse para a minha filha com toda a sinceridade: ah, você que se vire, tudo bem, sem problema algum, sem qualquer tipo de complicação. Nenhum professor veio te ensinar de novo. E eu a deixei e fiz com que os professores, ou mesmo ninguém, viesse para ensiná-la novamente, de forma alguma. Depois de um tempo, ela começou a ter sua própria convicção de que precisava de uma aula extra. E à medida que o exame se aproximava, ela começou a implorar para que um professor viesse só uma vez. Eu disse: ele costumava vir, você não está levando a sério. Então você pode estar fazendo algo e aí, mas você pessoalmente não tem nenhuma convicção. Você só está indo junto com a situação. Então, quando ela teve a convicção, passou a aproveitar a presença de um professor que podia orientá-la nos poucos minutos em que a pessoa estava lá. Você vê que está falando sério? Às vezes o professor vem. Você nem veio ver o sentar, sentar. Você está fazendo alguma coisa. Ei. Então as pessoas precisam de convicções. Então, se você pode fazer algo por convicção, ou pode fazer algo porque é isso que é feito, ou é o que outra pessoa fez, Bishop fez isso. Então eu também vou fazer isso. Mas esse não é o melhor tipo de sacrifício. Agora, observe atentamente que tanto Abel quanto Caim, de fato, fizeram sacrifícios a Deus, ok? Mas o sacrifício que Abel apresentou foi um sacrifício verdadeiramente baseado na sua profunda fé, como se ele acreditasse que Deus queria que ele fizesse isso. Então, porque ele acreditava que Deus queria que ele fizesse isso, ele fez o que fez por causa do que ele acreditava que Deus queria. Talvez. Qual é o nome dele? Parente. Parentes vieram oferecer vegetais frescos e saudáveis para fazer uma salada nutritiva para o Senhor. Mas Deus, em sua essência divina, precisa de sangue.
Sangue é a própria vida. Deus quer sua vida inteira e completa, não apenas alguns vegetais simples e insuficientes. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Estou pregando. Quero dizer, esta é a pregação. Esta é a pregação. Então, ele estava de fato realizando algo muito significativo, um sacrifício considerável. No entanto, essa ação era fundamentalmente baseada no que talvez fosse mais conveniente e prático para ele executar, ou um sacrifício que se mostrava consideravelmente mais fácil de ser feito por ele, especialmente porque ele era um agricultor, não é mesmo? Ele era um lavrador da terra. Não é verdade, não é mesmo? Então ele trouxe esse grande e significativo sacrifício e talvez fosse muito, muito mais fácil. Então talvez você esteja fazendo um sacrifício porque é mais fácil, ou talvez esteja fazendo um sacrifício para compensar por não fazer outra coisa. Você faz esse sacrifício. Existem realmente muitos e variados tipos de sacrifícios, mas o tipo de sacrifício mais excelente, ou o mais excelente e sublime, aquele que se destaca e que é o mais valorizado, é verdadeiramente o sacrifício específico que o próprio Deus me indicou e ordenou que eu fizesse. Quem tem a convicção de que Deus quer que eu seja um pastor leigo, em vez de ser um pastor em tempo integral, que não tem essa convicção, mas sente a pressão de ser um pastor em tempo integral e por isso se tornou um pastor em tempo integral. Você estará melhor assim. Mesmo quando você chegar ao céu, sua recompensa será por causa da sua fé. Como você pode ver, a palavra fé, pistis em grego, é uma palavra que combina vários significados importantes e profundos. O que é sempre muito importante quando você ouve a palavra fé, ela combina crença, fé, obedecer, especialmente obedecer, obediência. Muitas vezes, quando ele fala de fé, ele está falando sobre obediência. A obediência da fé, como fé, é obedecer, é crer, é obedecer. Então, crer é obedecer, é ter fé. Portanto, a fé, muitas vezes, é vista como uma crença e também como obediência. Você realmente entende? Então, veja que quando uma pessoa é um homem de fé, é quase como dizer que ele é um homem de obediência. Você entende? Então, fé em Deus, muito, muito importante. E o seu sacrifício deve ser um sacrifício que esteja profundamente relacionado a uma crença que você realmente tem. Agora, por exemplo, eu não tenho a crença de que devo estar em uma cruz, como uma cruz física e literal, e ser pregado e fixado naquela cruz. Embora Jesus tenha feito isso, Jesus foi para a cruz, onde ele foi pregado e sacrificado, mas infelizmente eu não possuo essa mesma fé inabalável e profunda. Jesus morreu com 33 anos de idade. E até agora eu já vivi mais do que Jesus já viveu na terra. Você entende? Sim. Então, os sacrifícios são diferentes. Quero dizer, Pedro e muitos dos discípulos viveram muito mais do que Jesus viveu. Porque depende de qual é a instrução. É por isso que eu disse que fé é uma palavra que você precisa entender. É como você acredita, é como perguntar, você obedece? Diga, eu acredito. É como dizer, eu obedeço. Você pode, na verdade, pegar o obedecer e substituir pela crença. Você está me ouvindo? Então, o sacrifício também é algo profundamente significativo que está muito, muito ligado à fé verdadeira. E o melhor sacrifício, aquele que é mais excelente, você diz mais excelente, é o que realmente importa. Ah, sim, é um sacrifício, mas o sacrifício mais excelente e verdadeiramente significativo é o sacrifício que é feito pela fé genuína. A Bíblia diz pela fé. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente porque seu sacrifício foi baseado em suas crenças. Então, eu posso estar em tempo integral no ministério.
Posso entregar meu corpo para ser queimado e posso estar em um campo missionário em uma ilha. Mas você pode ser um cantor no coral, um pastor de ovelhas ou um pastor leigo, mas ainda assim ser muito mais agradável. Seu sacrifício a Deus pode ser mais agradável, um sacrifício mais excelente, porque talvez eu tenha ido ao campo missionário por razões financeiras. Você vê? Como se eu tivesse visto uma oportunidade financeira melhor. É por isso que não anunciamos finanças durante o anúncio da cruz. Porque a cruz tem por trás dela muitas coisas poderosas. Atrás da cruz há tantas coisas realmente escondidas e verdadeiramente maravilhosas. Sim, as pessoas que tomaram a cruz ficaram bastante surpresas, porque apesar de tudo isso, eu vivo apesar de tudo. Veja, no entanto, significa que apesar de tomar a cruz, olhe para mim, eu ainda estou vivo. E a vida que agora eu vivo na carne é a vida da fé, da excitação. É uma vida de uma aventura realmente. Uau! Estou surpreso. No entanto, eu vivo. A cruz tem muito. E durante esta conferência, eu tenho tentado anunciar a cruz e tentar dar a vocês um ou dois vislumbres do que está por trás dela, que não é tão ruim quanto parece. E até Paulo ficou surpreso quando se viu vivo depois de tomar a cruz, quando disse: no entanto, estou lhe dizendo, apesar do fato de eu ter tomado minha cruz, apesar disso, apesar daquilo, eu estou vivo. Eu vivo. No entanto, eu vivo. Que surpresa! Então, meus queridos irmãos e irmãs no Senhor, o melhor e mais significativo sacrifício que vocês podem fazer é sacrificar aquilo em que verdadeiramente acreditam quando se trata de questões financeiras. É muito melhor e mais recompensador sacrificar aquilo que em seu coração vocês acreditam que devem generosamente dar e ofertar. Se eu dou 20% e você tem fé e acredita verdadeiramente que Deus te convenceu a pagar o dízimo e a acrescentar exatamente 1% aos 10% como uma oferta especial, você estará muito, muito melhor do que dar 50% sem realmente acreditar no que está fazendo. Você entende o que estou dizendo? Sim. Por favor, vá para o livro de Filipenses no capítulo 2 e olhe atentamente para o versículo 16. Ou podemos ler a partir do versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como luzes no mundo, retendo a palavra da vida, para que eu possa me alegrar no dia de Cristo, de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. Amém. Vamos sair daqui segurando firmemente e cuidadosamente a palavra da vida, para que fique bem claro que nós não corremos em vão, nem trabalhamos em vão. Amém. Versículo 17. Sim, sim, e se eu for oferecido como uma oferta sacrificial e dedicado ao serviço da vossa fé inabalável, eu me alegro profundamente e me regozijo com grande satisfação junto a todos vocês. Veja bem, ele diz claramente: se eu for oferecido como um sacrifício e um serviço dedicado à vossa fé inabalável, então eu ficarei verdadeiramente feliz e contente. Eu me regozijarei com todos vocês verdadeiramente. Amém. Portanto, se houver um sacrifício que seja feito pela fé genuína e sincera, então eu me alegrarei profundamente e me regozijarei nisso. Agora, é crucial entender que se algum dia você estiver pensando em dar dinheiro, mas não possuir fé verdadeira e convicção em seu coração, então, por favor, não dê de jeito nenhum. É imperativo que você não faça essa doação sem a fé necessária. Um dia, alguém muito gentilmente me deu um presente e eu imediatamente percebi que aquele presente, na verdade, não era apropriado para mim.
Então, alguém sugeriu a seguinte ideia: por que você simplesmente não doa? Já que não é apropriado para você, por que você não dá para essa pessoa? Quando pensei profundamente sobre isso, percebi que, embora fosse uma ideia realmente boa, eu não tinha pensado nisso antes. E eu não tinha a convicção e a fé necessárias para dar para aquela pessoa. Mesmo que teria sido fácil e uma coisa boa, eu não tinha aquela convicção e aquela fé. E veja bem, eu não seria verdadeiramente abençoado de maneira alguma ao dar algo sobre o qual eu realmente não tenho uma convicção profunda em absoluto. E eu não acredito que você possa nem mesmo me dar uma casa. Mas se você não tem fé ao fazer isso, você só sente que, sabe, deveria dar. Como talvez alguém possa fazer um comentário, uma sugestão, e porque a pessoa disse aquilo, então você sente que ela está realmente pedindo aquela coisa, e é como se, eu tenho que te dar isso de alguma forma ou de alguma maneira, é uma obrigação que você sente. Como talvez eu vá à sua casa e veja que você tem 3 carros, e então eu digo, ultimamente, esses dias o meu carro não está andando muito bem, realmente, sabe? Tipo, agora. Estou tendo alguns problemas significativos com o meu carro, enquanto estamos parados aqui no estacionamento e de repente vemos seus 3 carros. E eu estou dizendo que estou realmente tendo problemas com o meu carro. Raramente tenho orado sobre isso. Se o Senhor realmente abrir uma porta, algo verdadeiramente será maravilhoso. Enfim, tchau por agora. A gente se vê em breve, com certeza. Te vejo depois. Então, enquanto nós vamos embora daqui, você sente uma pressão muito grande de que realmente deveria me dar um dos seus carros. Mas você não tem essa convicção verdadeira e profunda no seu coração de semear um carro para mim neste exato momento. Você entende, não é mesmo? Você sente muito mais pressão para comprar um carro novo. Você realmente não acha que vai sentir essa pressão toda? Seu pastor está de pé e dizendo: sua casa é realmente muito bonita. Gosto do seu carro. Então, quantos são vocês aqui? Só eu e minha esposa. Certo, você tem 3 carros ou 4 carros? Uau. E então eles disseram: sim, eu uso este aos domingos, eu uso este às quartas-feiras, e este, quando estou viajando, eu uso este, e este é para visitantes, e este é outro para minha esposa ir ao mercado. Uau! E eu digo, ontem mesmo meu carro quebrou e eu levei para fazer congelamento. Mas eles dizem que ordenaram que a festa acontecesse em 3 meses. De qualquer forma, agradecemos a Deus por todas as coisas. Ok, te vejo mais tarde. Vou agora à igreja, sim. Você pode obter um imposto? Não sei se você pode conseguir alguém para chamar um táxi para mim caindo. Eu prefiro cair. Oh, uau. E você percebe que está se sentindo realmente pressionado a dar o carro para a pessoa, tudo por causa daquela discussão que houve, e você até se sente bastante mal com a situação, mas ele mesmo viu tudo claramente. Então, no dia seguinte, você vai à igreja e vê o pastor com seu lenço. Ele está enxugando o dele, da cidade. Ele está se movendo. Tem pessoas que enxugam. Eles enxugam aqui. Eles enxugam aqui. Ore para que você não tenha um garçom que sempre vai a um restaurante específico que ele está indo frequentemente. Ele está sempre enxugando aquele sacrifício significativo que vamos dar daquele carro valioso e bem cuidado. Não é? É um sacrifício, tudo bem. Porque você estava sacrificando um dos seus carros. Você tem 4.
um para os domingos especiais, um para as compras no mercado, um para receber visitantes e um para as suas viagens, além do principal que você usa todos os dias para as suas necessidades. Uau! Então você acaba. Então você vem, um verdadeiro pastor. Posso te ver no escritório? Oh, sim. Quando eles foram informados, diga para alguém ver. Deixa eu vir. Então você se senta no seu escritório. De nada. Foi realmente muito bom visitar você na terça-feira passada. Obrigado pelo táxi. Sabe, ele era um cara legal. Testemunho, ele disse que irá à igreja no domingo. Uau. Pastor, há algo que eu quero lhe dizer. Sabe, eu senti profundamente em meu espírito que realmente deveria fazer isso. Eu quero apenas te abençoar de todo o coração. Porque eu sinto isso? Eu só sinto que quero te abençoar abundantemente e com muita sinceridade. Sim, eu estacionei como você pediu. O quê? Eu disse que estacionei lá embaixo. Você estacionou o que exatamente? Você viu a BMW, aquela lá? Eu a trouxe. Eu sinto que o Senhor está me pedindo. Não, não, não. Como você pode fazer isso? Não, 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 não faça isso. Esse é o carro que você usa para visitantes. Veja, porque eu disse meu carro. Não, pastor, por favor, por favor. É do meu coração. Eu quero te dar. Não, 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 não. De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pastor, por favor. O Senhor falou comigo e colocou isso no meu coração. De qualquer forma, já entreguei a chave para sua esposa. Ela também recebeu. Ela estava muito feliz. Pai, abençoe este homem por este belo BMW. Que o teu poder esteja sobre a vida dele. Receba 100 BMWs de luxo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, isso é uma situação de grande pressão, um momento de alta tensão, com expectativas elevadas. Então, se você quer dar um sacrifício melhor, pergunte a si mesmo: você está fazendo algo por causa da pressão que está sentindo? Sim, seja dinheiro, recursos financeiros ou até mesmo sua própria vida e dedicação para o ministério, tudo isso deve vir verdadeiramente do seu coração e da sua alma. Para mim, pessoalmente, quando canto esta música em particular, estou cantando uma das minhas músicas favoritas e mais queridas, que expressa profundamente como eu realmente me sinto em meu íntimo. E quando conheci o bispo Sai, o bispo Ed e algumas dessas outras pessoas, senti que eles também pareciam gostar tanto de Deus que queriam fazer tudo ou simplesmente se entregar. Não sei o que você tem para dar. Não tínhamos nada para dar. Apenas se doando. Você não sabe se é ungido, se você sequer é ungido ou se algum dia poderá ser ungido. Quando as pessoas dizem isso, eu fico irritado. Eu fico surpreso. Eu sempre fico surpreso. Eu ouvi atentamente e nós viemos exatamente como Klein Kuhlman havia dito. Ela disse: eu nasci sem dons, sem talentos, vazia. Não há nada, mas é isso que eu quero. Por causa de quê? Você não tem mais nada para dar além de si mesmo. Não é porque algum, talvez meu pai ou alguém, eu sinto muita pressão social agora. Não, realmente. Eu realmente. Eu realmente quero dar o meu amor. Eu agradeço a Deus por Sá. Eu agradeço a Deus por me salvar. Eu me sinto tão feliz por estar salvo. Eu quero contar para mais e mais pessoas sobre Jesus. É assim que eu realmente me sinto. Eu não sinto absolutamente nenhuma pressão para fazer o que estou fazendo, de jeito nenhum. E também financeiramente. Não sinto nenhuma pressão financeira para pregar para você de forma alguma. Sim, não sinto nenhuma pressão e não gosto de pressão. Porque quando você
Você está sob pressão, você não está trabalhando pela fé. Você está trabalhando sob pressão. Você está trabalhando por manipulação. Você não está fazendo um excelente sacrifício. Você está fazendo o que acha que um pastor está pensando. Porque você deu aquele carro? Você acha que ele está pensando que você deveria dar aquele carro? É assim. Você visita a casa de alguém e vê 4 ou 5 carros estacionados lá e começa a dizer para si mesmo: não sei por que as pessoas são tão abençoadas quando plantam sementes valiosas na minha vida. Não sei realmente por quê. Não sei por que as pessoas são tão abençoadas quando aparecem de forma tão significativa na minha vida. Na semana passada, um certo irmão trouxe uma semente quando voltou para casa. Havia um Land Rover, como ele se chama, um Park Discovery, sim, um Land Rover Discovery na casa. Não sei por que as pessoas são tão abençoadas quando aparecem tanto na minha vida de forma tão frequente. Há apenas 2 dias, um certo irmão trouxe um carro BMW e o colocou cuidadosamente em minha casa. Quando ele voltou ao escritório, havia um contrato de 2,2 bilhões. Não sei por que, de fato, quando as pessoas entram na minha vida, elas são verdadeiramente abençoadas. Uau! Não sei realmente de verdade por quê. Então você começa a sentir pressão. Na verdade, também é a sua vez de semear uma semente. Não sei por quê. Ontem, em um momento inesperado, alguém trouxe algo. Outro dia, de fato, não faz muito tempo, alguém trouxe um envelope misterioso diretamente ao meu coração. Quando finalmente o abri com grande expectativa, descobri que dentro dele havia milhares e milhares de euros. Não sei por quê. Quando ele viajou na semana seguinte, um certo homem vindo da China deu a ele um contrato na Malásia. Não sei por quê. Uau! Não sei por quê. Não sei por quê. E não sei por que vocês dois estão esperando tanto para serem abençoados. O que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? Vocês não conseguem ver o motivo? Pressão. Pressão, sacrifício. Então, todos nós, como crentes em Cristo, devemos fazer o que está escrito e nos é instruído em Filipenses, capítulo 2, versículo 17, que claramente diz: sejamos oferecidos de forma completa e voluntária no sacrifício e no serviço que provém da nossa fé inabalável. Amém. Vamos fazer o que verdadeiramente acreditamos que Deus nos pediu para fazer. Amém, sim. E se você finalmente olhar em Hebreus 11, você verá muitos sacrifícios verdadeiramente excelentes e notáveis ali apresentados. E em cada pessoa isso sempre foi algo verdadeiramente único e especial. Amém, sou. No caso de Abel foi um sacrifício de sangue. Amém, sim. Agora olhe para o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Ele. Então isso significa que se você tem grandes sacrifícios, mas não tem fé, é impossível agradá-lo. De verdade, eu estou entregando tudo a Deus. Eu realmente não acredito nisso. Eles devem fazer aquilo em que você acredita? Por favor. É por isso que, sabe, às vezes eu vejo pessoas esperando que eu diga a elas que devem largar o emprego ou que devem fazer isso. Eu digo, meu amigo, se você está esperando por isso, vai esperar para sempre? Você vai esperar para sempre. Eu devo te dizer, eu prego aquilo em que acredito. Não posso ir até você e dizer o que mais devo fazer. Você é adulto, não é? Um adulto. Sem fé não há sacrifício que faça Deus feliz. Você não ficará feliz e Deus não ficará feliz com você. Sim. É preciso ter fé e sacrifício.
Acredito de todo o meu coração que tenho que servir ao Senhor. Eu o amei profundamente e gosto muito de Deus. Eu lhe digo, não se trata de absolutamente nada agora. Veja, o ministério parece bem-sucedido. Então você pode facilmente pensar isso. Ah, Padia, é dinheiro por causa de uma ou duas coisas que podemos ver, que há certas coisas que estão desfrutando de um ou dois benefícios. Não dois benefícios. Se você pensar bem, verá que esses dois benefícios não existiam antes. Mas eu o amo. Você o ama? Você o ama? Você gosta dele? Você gosta tanto dele, como ele te amou e te salvou, como ele te escolheu. Uma pessoa má, ele te escolheu. Alguém que não é muito bom, mas ele gosta de você. Ei, não é algo grandioso? O que você fará em troca disso? Quando você pensa sobre isso, quando você pensa em nosso Deus, nosso Salvador e nosso Rei, aquele que deu tudo, ele desistiu de tudo. Quando você pensa no homem que derramou seu sangue precioso para que pudéssemos ser seus amigos até o fim. Tudo o que quero fazer é dar meu amor e meu louvor a Ele. Ele é meu Salvador. Ele é meu amigo. Uau! Tudo o que quero fazer é dar meu amor e meu louvor a Ele. Depois da minha crença, ninguém mais me implora, ninguém está me bajulando, ninguém está me pressionando. Na verdade, eles estarão me pressionando para não dar meu amor e minha fé a Ele. Sim, é o que eu gosto, é nisso que eu acredito, é nisso que eu realmente acredito de todo o meu coração. Vamos dar a Ele todo o nosso amor e o nosso mais sincero louvor. Ele é nosso grande amigo. Você é um amigo muito especial e importante para nós. Noé também fez e ofereceu um sacrifício de gratidão a Deus. Amém. Ele preparou um ato, esse foi o sacrifício dele. Algumas pessoas acham que todo sacrifício é matar seu primogênito. Sim, mas no caso específico de Noé, pela sua profunda fé, ele agradou imensamente a Deus e sacrificou completamente o seu amor próprio. Você consegue entender isso? E sacrificou sua valiosa associação com os outros e sacrificou o mundo inteiro que ele viu naquela época e construiu uma grande arca e convidou o mundo inteiro para entrar e não ele. Deus o abençoou profundamente porque ele construiu um ato de fé. O artigo chama descaradamente apenas animais como lagartos e outras criaturas se apresentaram. As baratas se aproximaram. Os cães vieram para dar a vida. Os gatos vieram para dar a vida. Os leopardos vieram para dar a vida, mas nenhum outro membro veio. E Deus ficou tão feliz com ele. Ele disse: eu amo esse homem. Esse foi o sacrifício que Noé fez. E isso agradou a Deus. Tanto que está escrito na Bíblia Sagrada. Abraão foi chamado para ir a um lugar que posteriormente receberia como sua herança prometida. Ele obedeceu e foi. Essa é uma das formas de agradar a Deus e de se sacrificar, indo para um lugar distante e depois ele iria receber uma valiosa herança. É isso que Deus está tentando fazer por você. Muitos de nós temos nossa herança, que é muito importante para nós, localizada em lugares distantes onde não estamos presentes. Sim, eu, por exemplo, poderia estar neste exato momento na Suíça. Eu poderia estar na América. José realmente não era José, somente quando estava no Egito. Quando ele viajou para o Egito, tornou-se o José que conhecemos. Existe um destino. Você vê aquela mulher, o nome dela era Ruth. Ela estava em Moabe ou naquele lugar onde ela estava, e ela estava lá. Ela não era a Ruth que conhecemos, ela era apenas a esposa de alguém. E o marido dela havia morrido. Ela era apenas mais uma entre milhões de mulheres desconhecidas, mas ela se tornou a Ruth que conhecemos. A Ruth da Bíblia, quando viajou com sua sogra e foi para Belém, em Jerusalém. Sim, foi lá que ela se tornou a famosa Ruth que foi acrescentada à Bíblia. Então, há momentos em que você precisa viajar
e viajar não é fácil. Eu me lembro de quando meus filhos eram pequenos e eu estava indo, meu coração se partia toda vez que eu ia. Kenneth Hagin disse, veja, o coração dele se partia toda vez que ele viajava. Ele disse que às vezes dirigia seu carro depois de se despedir de seus filhinhos e de sua esposa. Sabe, mas quando seus filhos são pequenos, dá uma sensação diferente quando você está os deixando. Existe um sentimento, sabe? E se você não voltar, você vê que eles são indefesos e muito dependentes de você, e você é tudo para eles. Quando eles quando eles crescem, não te amam tanto quanto te amavam quando eram pequenos, quando eles são pequenos. Então é mais fácil deixar alguém que não te ama tanto, se ele nem liga para você. A pessoa está no quarto dela ou nem faz questão. Então não é tão difícil ir embora. Mas quando eles são pequenos e você está contando histórias para eles e eles dependem de você, ah, papai, não vá. Papai, para onde você vai de novo? Papai, por que Kenny disse que costumava dirigir, costumava sair de casa dirigindo? Ele costumava sair de casa dirigindo, dar a volta na esquina, estacionar lá e chorar. Ele costumava dar a volta, sair, estacionar e chorar. Sim, ele costumava estacionar o carro e chorar profundamente. E então ele continuaria a sua jornada quando estivesse deixando os filhos, a sua família querida. Sim. E Deus disse: vá, você irá um pouco. Você nem quer viajar. Você não quer viver. Não posso deixar. Não posso deixar minha linda esposa. Um dia, de repente, chegou a esposa de Hagen, uma mulher que, como se sabe, realmente não queria de forma alguma que ele aparecesse em público daquele jeito. Ela estava subindo e, sabe, eu quero fazer o que ela disse. Não, 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 não. Então Kenneth Hagin estava pregando e, de repente, ele desmaiou. Ele desmaiou e morreu, sabe? E então ele morreu e voltou porque ele teve várias dessas experiências de quase morte, sabe? Ele realmente teve muitas dessas experiências notáveis. Mas quando foi? Quando ele estava deitado no chão. Quando ele estava deitado no chão, Deus falou com sua esposa e disse: posso levar seu marido a algum lugar. Ele não voltará. Sim, eu posso levá-lo. Quando ele saiu daquilo, ela disse: vá pregar. Faça o que você tem que fazer. Sim, porque ela percebeu que Deus pode levar um marido para algum lugar, que ele não voltará para casa. Sim. Então deixe o ir e venha, deixe o ir e venha. Vá e venha. Ir e vir é melhor do que ir e não vir. Qual você prefere? Qual você prefere? Vá e venha. Ir e vir ou ir e nunca mais voltar? Ei. Pela fé, Abraão foi chamado por Deus. Saia da sua terra, vá viajar para um lugar, venha aqui. E você diz que não irá. Ei, aleluia. Você ainda está por aqui ou vai para casa? Eu já deveria ter terminado agora. Ainda estou aqui, sabe? Não sei por que está demorando tanto. Pela fé, ele peregrinou em uma terra de promessa, como em um país estranho, habitando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros com ele da mesma promessa. Procurava uma cidade que tinha fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus, sua fé e a dele. Sua fé o fez sacrificar seu país, então ele peregrinou. A Bíblia diz que ele peregrinou em uma terra de promessa, em um país estranho, habitando em tabernáculos ou tendas, onde ele viveria em lugares que normalmente não teria vivido de forma permanente. Você não pode ficar em qualquer lugar, você não pode morar em uma cidade. Alguns de vocês é até de lá que vieram. Foi lá que você cresceu e Deus está chamando você e Ele está enviando você para ser uma luz brilhante. Seja uma luz brilhante e mostre às pessoas algo que somente você pode mostrar. Esse é um problema. Não posso ficar aí. Não quero que meu filho cresça neste ambiente. Preciso de um novo ambiente para meus filhos. Você precisa de um novo ambiente para seus filhos. Uau! Em que ambiente você cresceu? Onde você estava, mano? Eu não gosto de certas coisas, sabe? Ultimamente eu tenho visto. Quer dizer, eu quero que meus filhos comam conflitos. Quero que meus filhos comam conflitos. E para. Quero dizer, certas coisas eu precisava. Eu precisava desses dias.
Uau! Ele peregrinou em um país estranho e distante, vivendo em algo muito menos do que viveria com seus amados filhos, Isaque e Jacó. Aqueles que dizem: eu vou para a missão, vou deixar meus filhos, vou para a missão, vou deixar minha esposa. Abraão foi com Isaque e Jacó. Ele os levou e disse: vamos, todos nós vamos, o que tiver que acontecer, que aconteça. Nós estamos indo juntos para um país estranho. Ele não os conhecia. Todo país que você vai tem comidas novas. Quando fui para a Guiné, eu realmente vi mangueiras que nunca tinha visto antes. Sim, mangueiras, eu te digo, de verdade. É realmente incrível e surpreendente. Veja uma pequena como aquela, cheia de mangas, diferentes tipos de mangas. E eles têm ensopado de manga. Ensopado de manga. Então trouxe um pouco de mangueira para plantar em Gana e plantei uma na minha casa para ver se ela cresce. Não vejo coisas na árvore. Não é fácil ser fazendeiro. Todo país é, de certa forma, estranho para você. Você realmente acha que todo mundo pode comer a comida típica de Gana? O quê? Recentemente estive na Coreia do Sul e minha esposa comeu alguma coisa e, Gary, estávamos com muita fome, então comemos naquele hotel Posra. Fizemos um pouco de Gary e Chito e comemos com nossos, o que quer que estivéssemos comendo naquele momento. Quando terminei de comer e o quarto inteiro estava com cheiro de chi, oh, os garçons, e assim vindo, eu estava dizendo que, olha, essa coisa interior, se você não é realmente daquele país e até sente o cheiro, você percebe que é algo bastante estranho para você. Todo país tem uma comida estranha. Eu vi na BBC, eles disseram que existe uma comida. Você realmente acredita que eles disseram isso? Eu acho que o filme era algo completamente diferente. Você consegue acreditar ou você realmente acredita que ele disse que existe um F. Carlos Sheet of Sichuan? É inacreditável. Você acredita que eles realmente disseram isso? Você acredita que existe uma comida ou algo que é uma porcaria e as pessoas realmente gostam e consomem isso com prazer? É algo que me deixa perplexo e chocado, mas eu não. Assista um documentário na BBC. Você acredita que existe uma comida chamada merda e que as pessoas gostam dessa merda morando em um país estranho? Uau! Quantos estão prontos para viver em um país estranho, se for preciso? Se é isso que é preciso para você. Oh, mãe. Pela fé, Sara, a própria Sara, recebeu uma força extraordinária para conceber uma semente, você sabe, e deu à luz uma criança, mesmo quando já estava muito além da idade natural, porque ela o julgou fiel, pois havia prometido que o sacrifício de Sara era um sacrifício de sua sexualidade em uma certa idade avançada. A Bíblia diz que ela recebe força. Em vez de andar pela casa como um iomo. Você sabe o que é um iomo? Em vez de andar pela casa, eu disse iomo, ela agora recebe força substantiva. Ela disse o nome de Abraão claramente. Uau! Olha o que você pode realmente ver. Força e obediência.
Alguns de vocês, esse é o único sacrifício que precisam oferecer a Deus. Algumas das esposas cristãs, sim, especialmente as esposas da África Ocidental. Sim, mas veja bem, na África Ocidental você ensina uma mulher, e uma boa mulher, pelo menos talvez em Gana. Não sei sobre a África, mas em Gana uma boa mulher fornece comida. Então, em Gana, quando você chega em casa e é casado com uma boa e dedicada esposa, Isa, ou você já comeu a deliciosa e saborosa Isa. É exatamente isso. Como é que isso funciona? Para onde foi a querida Reizizis, a sua amada esposa? Você comeu? Você comeu? Aiban, você já comeu então você? Zizi. Ah, sim, essa é uma resposta realmente muito, muito boa. Mas no sul da Zâmbia e por aí, uma boa esposa é uma mulher muito, muito sexual, de fato, e bastante ativa. Sim, ela é treinada e eles são treinados para fazer isso. Então você é uma vergonha. Sua mãe ficará muito brava, será uma grande vergonha. Quando você não é um prazer sexual. Engana, isso nunca é mencionado. Sua mãe nunca dirá nenhuma palavra. Eles nunca vão dizer nada. Eles só vão ficar te olhando quando você estiver grávida disso, ele daquilo. Não sabemos como aconteceu, mas sabemos que você está grávida. Então, talvez os maridos do sul estejam com fome e os maridos do oeste estejam passando por necessidades sexuais. Então, seu sacrifício será como o de Sara. Tenho certeza de que Sara teve que experimentar alguns estilos novos. Ela precisava encontrar alguns livros. Como fazer sexo depois dos 80 anos? Modelo de casamento depois dos 80. Uau, Pastor Fim, você deve ter certeza de que terá um casamento moderno antes dos 40 e depois dos 40 e depois dos 70. Amém. Uau, todos eles morreram na fé. Amém. E continua. Jacó José estava morrendo pela sua fé inabalável. Moisés, quando ele nasceu, foi cuidadosamente escondido por seus pais. E pela fé, quando cresceu, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer. Escolhendo sofrer. Veja, a fé fez com que ele aceitasse com paciência sofrer. É isso que eu estou tentando explicar, que a fé está muito ligada ao sofrimento. E que o seu sofrimento ou o seu sacrifício deve ser algo nascido da sua fé. Eu realmente acredito nisso. E é por isso que, mesmo quando as pessoas querem vir em tempo integral, eu começo a colocar obstáculos na frente delas. Porque isso deve nascer da sua fé, não da sua necessidade de dinheiro ou algo assim. Porque quando você vier e não tivermos muito para te oferecer, você ficará irritado. Depois de 5 anos, você dirá: se eu estivesse trabalhando na TGO até agora, já seria diretor financeiro. Se eu estivesse trabalhando no Barclays Bank, eu teria sido isso e aquilo. Mas pela fé, Moisés, quando já era um homem feito e maduro, escolheu ser maltratado e oprimido com o povo de Deus, em vez de desfrutar por um breve e limitado tempo os prazeres passageiros do pecado. Sim, ele fez essa escolha. Amém. Qual é o próximo verso? Estimando a reprovação de Cristo melhor do que os tesouros do Egito, pois ele tinha respeito pela recompensa que é. Veja, muitos de vocês não têm respeito pela recompensa que Deus tem para vocês no céu. Deus tem grandes recompensas para nós. Você tem respeito por essa recompensa ou você tem respeito pela recompensa na terra? Pela fé, Moisés, quando se tornou maduro, disse: não, eu prefiro ser associado a este povo de Deus do que ser associado a esse povo da elite. Sim, quando fui pela primeira vez a Coleno para a igreja lá e levei algumas pessoas comigo, eu disse: esta é a igreja que vamos ter. Estava toda destruída, sem telhado, sem nada, banheiro quebrado, tudo. Eles olharam e disseram: o que é isso?
Não, você precisa ter muito, muito cuidado com suas associações. Às vezes, para fazer a obra de Deus, você precisa se associar com certas pessoas. Sim, é verdade. Sim, e ele realmente escolheu. Ele disse: Eu sei que sou um egípcio, mas escolho ser israelita. E ele escolheu isso e sofrer o que isso realmente significa para que pudesse agradar plenamente ao Senhor. Queridos amigos, que o seu sacrifício seja verdadeiramente excelente. De agora em diante, faça o que você acredita que Deus está lhe dizendo para fazer. E existem diferentes tipos de sacrifício. O seu pode ser tão mundano quanto o de Sara. Para ela, sacrificar deve ter sido algo estranho. Ela disse: Essas são coisas que moças fazem. Ela já até trouxe mulheres mais jovens para o marido, para entretê-lo, porque naqueles dias era isso que faziam. Não era um problema. Mas agora ela delegou algo. Ela já delegou. Ela está apenas em casa como a madame. Ela, seu sexo e todas essas coisas. Encontre essas companheiras e outras. Abraão tem muitos filhos. Quando há um rei e ele tem muitas mulheres, as próprias mulheres se retiram e doam este. Nós entretemos você. Este. Não podemos mais fazer esse tipo de coisa. Sim, já fizemos. Já terminamos. Sim, é cristão que precisamos rejuvenescer. A mesma velha pessoa tem que ser revivida. Que tarefa? E eu vejo você. Não, eu vejo você sacrificando um sacrifício das suas crenças, baseado nas suas crenças. Esse é um excelente sacrifício. E se você é um bom cristão, há alguns sacrifícios que você se recusa a fazer. Eles disseram, dê 1.000. E você sente que é forçado. Todo mundo está indo. Todo mundo na minha fileira já foi, menos eu. O bispo está olhando para mim. Eu sei que ele está pensando em mim. Ele acha que, enquanto está dizendo venha, ele está pensando em mim. Não vá para essa oferta. Vá para aquela na qual você tem fé e acredita. Estou te dizendo que é essa que terá uma bênção. Amém, sou. É fantástico? É incrível. O que mais eu poderia dizer? O tempo me faltaria para falar de Gideão, de Baraque e de todas essas pessoas. Sansão lutando bravamente e com grande força por Deus. Gideão lutando por Deus. Davi cantando para Deus. Samuel trabalhando para Deus, obedecendo a Deus. Vamos obedecê-lo. Vamos fazer um bom sacrifício. Qualquer que seja a obediência estranha e peculiar que haja no seu caso, faça-a. Quando chegarmos ao céu, estaremos alinhados assim. E dizem que pela fé este fez isto. Pela fé. Este. Ela fazia sexo com o marido todos os dias. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Este homem viajou pela fé. Este homem então ficou pela fé. Este foi construído pela fé. Este lutou pela fé. Este levado pela fé. Este foi digitado pela fé. Esta cantada pela fé. Este. E cada coisa que você faz bem é porque você se sacrifica. E Dieter canta para mim agora. Conheço muitas pessoas que cantam muito melhor do que ela, mas que não estão preparadas para trabalhar tão arduamente quanto ela. Ela é minha caixinha de música. Sempre que eu aperto o play, ela tem que estar pronta para cantar. Eu nunca digo, bem, não é que nunca diga, mas não é como se eu tivesse dito, nós vamos cantar isso também. Qualquer música que for necessário cantar, e você não ousa dizer que não pode cantar. Tenho certeza de que às vezes ela inventa as palavras, mas eu não sei, nunca peguei ela fazendo isso. Mas veja bem, você tem que trabalhar duro. Tudo o que você vê alguém fazer parece fácil quando você tenta. E você vê que a coisa mais difícil envolve sacrifício. Então, embora você diga que Sara fez isso pela fé, esta é a minha fé, você sacrifica, Deus vai te abençoar. Fiquem de pé, todos. Excelente.
Conte para alguém. Excelente, 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 excelente sacrifício. Se você está aqui hoje e quer dar a Deus um sacrifício excelente, venha até a frente. Não um sacrifício precioso, um sacrifício excelente. Ok, isso já é o suficiente. A frente está completamente cheia. Agora, por favor, não venham mais para cá todos. Por favor, levantem as mãos, por favor. Quantos querem dar um sacrifício precioso? Quantos querem dar um sacrifício excelente? Pai, nós te agradecemos por este presente excelente. Todos, apenas levantem a mão e orem ao Senhor por um momento. Mando Chandel Band, um sacrifício verdadeiramente muito excelente é o que tu realmente desejas. Tu exiges uma excelência ainda mais excelente. Não por mera tradição, não por qualquer outro motivo superficial, mas sim por uma fé profunda, porque verdadeiramente cremos. Nós realmente cremos. Vamos pensar em nosso amado Deus, nosso Salvador e Redentor e nosso Rei soberano, aquele que se entregou completamente, que abriu mão de tudo o que possuía. Vamos pensar profundamente no homem que derramou seu precioso e sagrado sangue para que pudéssemos ser seus amigos mais próximos, seus amigos leais e fiéis até o fim dos tempos, e dar nosso amor sincero e louvor eterno a Ele. Ele é nosso amado Salvador e vamos dar nosso amor mais profundo e louvor mais verdadeiro a Ele. Ele é nosso Salvador compassivo e nosso amigo mais querido. Vamos pensar em nosso Deus Todo-Poderoso. Pense em nosso Deus glorioso, nosso Salvador misericordioso e aquele que deu tudo de si. Ele desistiu de tudo, absolutamente tudo. Vamos pensar no homem que nos redimiu, que derramou o seu sangue precioso para que pudéssemos ser seus amigos verdadeiros e leais. Seremos seus amigos fiéis até o fim dos nossos dias. Vamos dar todo o nosso amor. Eu o amo profundamente. Ele é nosso Salvador e Redentor. Vamos dar nosso amor incondicional, amor eterno. Ele é nosso Salvador e nosso guia. Ele é nosso Salvador e nosso protetor. E vamos pensar sempre em nosso Deus, Criador de tudo. Vamos pensar em nosso amado Deus, nosso Salvador, aquele que deu completamente tudo o que Ele tinha para nós. Vamos pensar no homem que derramou seu precioso sangue para que pudéssemos ser seu amigo leal e verdadeiro eternamente até o fim. Vamos, levante sua mão, vamos dar nosso amor a Ele com todo o nosso coração. Eu o amo profundamente e verdadeiramente. Você o ama? Ele é nosso Salvador. Ele é definitivamente nosso. Sabe? Vamos dar todo o nosso amor e devoção ao nosso amado Salvador. Vamos dedicar um tempo para pensar profundamente no coração compassivo do nosso Pai. Sim, vamos realmente meditar sobre o coração do nosso Pai. Ele nunca, jamais desistiu de mim, demonstrando uma fidelidade inabalável. Vamos, portanto, contemplar o nosso maravilhoso Deus de amor infinito e de misericórdia sem limites. Ele está lavado por toda a eternidade. E levante sua mão e dê seu amor, dê seu amor, dê seu amor a Ele, dê seu louvor a Ele, dê sua vida a Ele, dê seu domingo a Ele, dê sua segunda-feira a Ele, dê sua terça-feira a Ele, dê sua quarta-feira a Ele, dê sua quinta-feira a Ele, dê sua sexta-feira a Ele. Vamos entregar tudo, absolutamente tudo, ao nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Rei. Vamos pensar no nosso Deus. Pense profundamente no nosso Deus. Eu vou dizer com toda a minha alma. Vamos lá, todo mundo com o coração aberto. Aquele que deu absolutamente tudo. Vamos pensar com reverência no homem que derramou seu precioso sangue para que pudéssemos ser seus amigos leais, seus amigos e dar nosso amor incondicional. Vamos dar nosso amor mais sincero e nosso louvor, porque Ele é o nosso Salvador. Vamos dar nosso amor, nosso mais profundo e sincero amor, dar amor e louvor.
Ele é o Salvador, o único e verdadeiro Salvador. Então, vamos pensar no coração do nosso Pai, no seu coração amoroso e compassivo. Vamos pensar no nosso coração, que é tão bondoso e verdadeiro, um coração que nunca desiste, que nunca, jamais desistiu de mim, pessoalmente. Vamos pensar profundamente no nosso Deus, cuja misericórdia é verdadeiramente gratuita e abundante. Ele, em sua infinita bondade e amor incondicional, nos lavou completamente, nos purificou e nos deixou imaculadamente brancos como a mais pura neve, garantindo nossa redenção por toda a eternidade, sem fim. Por favor, vamos expressar e dar a Ele todo o nosso amor e devoção, amor puro e sincero. Louvado seja eternamente você, nosso Senhor e Salvador. Ele é o único e verdadeiro Salvador de nossas vidas. Levantem todas as mãos e recebam a graça divina de Deus. Agora. Receba a rica graça de Deus para andar com firmeza pela fé e oferecer os sacrifícios que são da fé. Um sacrifício que é totalmente baseado na fé. O que Deus realmente disse a você. O que Deus falou com você. O que Deus te disse. Faça isso. Você pode fazer isso. Você pode sacrificar. Escolhendo sofrer aflição e angústia ao invés de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado por um tempo. Deus está te dando sabedoria divina e graça abundante para fazer isso. Sim, eu vejo o seu sacrifício se tornando um sacrifício de fé genuína e profunda. E um sacrifício excelente, Pai amado. Muito obrigado. Sim, claro. Sim, Pai, muito obrigado por tudo de coração. Obrigado de verdade. É realmente tão incrivelmente poderoso, Pai. Obrigado pelo poder. Obrigado pelo excelente sacrifício que é possível. Obrigado pelo excelente sacrifício que é possível. Obrigado pelo excelente sacrifício que é possível. Obrigado pela excelência do sacrifício. Obrigado pela excelência do sacrifício que é possível. Obrigado pela excelência do sacrifício que é possível. Um excelente sacrifício é possível. Um excelente sacrifício é possível. Como Abraão, como Isaac, como Jacó. Meu Deus, um excelente sacrifício é possível. Receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a maravilhosa e generosa graça de Deus. Ele é um verdadeiro e poderoso Salvador. Um excelente sacrifício. Um excelente sacrifício é verdadeiramente muito possível. Homem panda lamabasan. Com licença, por favor. Eu realmente preciso passar por aqui neste momento. Poderia me dar um pouco de espaço? Com licença. Estou com um pouco de pressa e preciso seguir em frente. Agradeço a sua compreensão e colaboração. Com licença, por favor, se puder me ajudar a passar. Muito obrigado pela sua atenção. Com licença. Meu Deus. Chandala Moabala. Vem aqui. Sobre os ucranianos, venham aqui. Levantem as mãos. Meu Deus. Venha, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela graça. A graça de sacrificar. O poder de oferecer um excelente sacrifício. Sim. É verdadeiramente maravilhoso. É realmente maravilhoso. Seu Espírito está se movendo agora, aqui neste momento. Seu Espírito está se movendo. Seu Espírito é afetado. Seu Espírito é tocante. Obrigado pela sua graça. Manda o que da Landel, porque... Mandela. Me dê, sim. Vamos pensar na mãe. Coração. É realmente lindo. Nunca seja ungido com óleo sagrado ou qualquer substância cerimonial que confira um status especial ou poder divino. Receba um presente. Seu presente foi dado a você hoje, neste exato momento, para toda a eternidade e para sempre. Para todos, sem qualquer restrição. Eternidade. Eu vejo todo o presente eterno. Eu vejo isso. Receba agora. Agora seja um agora. Transmissão de um dom especial. Receba agora. Em nome de Jesus. Obrigado.
understand the great. Levante seu. Mãos. Deus ama você. Levante a mão. Deus ama você. Deus ama você. Receba-o. 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 O poder do Espírito Santo está fluindo em você. O fim da vida, o término da existência, o ponto final de uma jornada. Pegue, 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 pegue. Jesus, obrigado por um excelente sacrifício. Excelente, um grande sacrifício de fé, de verdade. Uma fé, uma fé, uma fé. Um sacrifício de verdadeira fé. Obrigado, Senhor. Ele é nosso serviço de atendimento ao cliente dedicado. Vamos dar a Ele todo o nosso amor e o nosso mais sincero louvor. Ele é verdadeiramente o nosso Salvador, aquele que nos resgata e nos guia. Muito obrigado, Jesus, por tudo o que fazes por nós. E obrigado também, Mando, por sua presença e apoio. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigado pelo seu poder que está fluindo. Obrigado pelo seu poder que está fluindo. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pela sua graça e pelo seu presente. Nós quebramos todas as fortalezas. Nós liberamos o grande dom de Deus agora em nome de Jesus. Jesus, obrigado. Sim. Oh, yes, sim. Meu restante, enfim, depois de tudo, agora sim, aleluia. É muito lindo, Senhor. É simplesmente lindo. É tão lindo. Nós te agradecemos, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Dal simile possiamo introdurre il concetto di questa figura retorica. Un simile è un confronto tra due cose diverse, spesso introdotto da parole come o tale per rendere una descrizione più vivida e comprensibile. Mando. Obrigado, Jesus. Agradecer? Jesus. Oh, well, sim. Vamos amar você, você nunca vai desistir. Nunca dado Acima. Acima, nunca para cima. Nunca desistir. Ser ungido, Nós preenchemos crescer, crescer. Crescer. Cresça no espírito. crescer, Eu digo. cresça ainda mais melhor. Sacrifício. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. ó, Obrigado pelo seu muito poder e sua graça. Jesus. Ó Deus, Ó Deus. Todos levantem a mão e agradeçam a Deus. Todos agradeçam a Deus agora. Agradeça a Ele por sua bênção, seu poder. Obrigado por isso. misericórdia, Deus te deu Ele. poder. Ele capacitou você, ele capacitou você. Você pode fazer a vontade dele, você pode fazer a vontade dele. Você pode fazer a vontade dele, você pode oferecer um bom sacrifício. Você pode agradá-lo, você pode agradá-lo. Você o agrada, você pode agradá-lo, você pode agradá-lo, você pode agradá-lo, você pode agradá-lo. Obrigado, 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 cara. Bom, sim, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu amor e rezar. Nós damos isso a ti, Senhor. Entregamos nossa vida a você. Oferecemos vida, bom sacrifício, melhor sacrifício, um excelente, Sacrifício. sim, um excelente mesmo, Sacrifício. Um excelente sacrifício. Um excelente sacrifício. Um excelente sacrifício.
sacrifício alegre, sacrifício alegre, sacrifício de Aleel, sacrifício excelso e grandioso. Meu Deus, oh meu Deus. Obrigado. Nós amamos, Pai, nós te louvamos. Nós te louvamos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Pai, agradeço a cada mão levantada nesta sala, por cada uma das variações de sacrifício excelente que o Senhor nosso Deus determinou para nós. Nós aceitamos, seja qual for o tipo, nós te agradecemos, Senhor. Nós caminhamos nisso. Que o nosso sacrifício seja sempre um sacrifício excelente, em nome de Jesus. E todos disseram amém. Podem se sentar, podem voltar aos seus lugares. Quantos podem sentir que a gloriosa presença do Senhor está aqui conosco? Uau, que grande bênção! Agora, nesta manhã, quero que você faça um sacrifício excelente. Todos vão dar um sacrifício realmente excelente. Alguns de vocês vão dar 100 cedis, 20 mil, 50, seja o que for, mas de acordo com a sua fé, não por pressão. Amém, sim. Então separe um sacrifício de fé realmente excelente e significativo. Amém. Nunca dê por manipulação ou por qualquer tipo de pressão para dar, porque Deus, o nosso Criador, não depende de você para absolutamente nada. Ele nem precisa do seu dinheiro. Você precisa dele. Ele não precisa de você. Então eu quero aqueles que Deus tocou. Vou fazer assim desta vez. Aqueles que Deus tem a fé para dar 100 cidades devem, por favor, vir à frente agora e as colocar. Dê-me a cesta. Eu quero muito realmente ver você andar pela fé. 100 cidades. Vi. Pai, obrigado por tocar a vida de muitas pessoas aqui ao doar. Se você sente a convicção de doar 100 cidades, venha e doe, por favor. Mas tem que ser rápido por causa do tempo. 100 cedis de Gana por causa do tempo. Porque era para termos encerrado há 1 hora e eu ainda estou aqui em pé. Apenas venha rapidamente até a frente e coloque 100 cedis de Gana. Não é uma pressão. Nem mesmo Deus realmente precisa do seu dinheiro. Você sim precisa de Deus. Plante essa semente e você será grandemente abençoado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. E aqueles que têm fé para dar 50 cidades, venham também agora, depressa. 50 cidades de Gana. Pastor, com licença, pastor, eu posso orar pelo Senhor, por favor? Dê-me um pouco de óleo. Ficar em pé, ficar de pé, ficar de pé. Levante as mãos. Pai, muito obrigado pelo presente, pela bênção contínua e pela unção divina sobre teus servos. Que ele possa andar em uma nova e abundante graça. E que seja ricamente abençoado e ungido. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Tudo o que ele fez, que se multiplique grandemente. Agora eu oro pela graça da multiplicação sobre as mãos dele. Obrigado. Que os filhos dele sejam multiplicados, Senhor, espiritualmente, fisicamente, em todo lugar multiplicando. Obrigado pela misericórdia e pelo teu dom, em nome de Jesus. Amém. Ouça, se você tem fé
para dar 50 cidades, venha e coloque rapidamente na oferta. E aqueles que têm 20 cidades pela fé, normalmente eu teria apenas dito que todos deveriam dar 20 cidades. Mas eu quero que você venha porque, devido ao que chegou até nós, muitas pessoas têm fé para dar 20 cidades. Preciso que você venha agora e simplesmente plante isso como um presente especial nesta manhã. Que bênção! Quantos podem sentir que a santa presença do Senhor, o Espírito de Deus está aqui, está conosco? A ajuda dele, ele está te ungindo. Há alguém aqui, eu vejo você. Você foi atingido por um espírito maligno que estava sobrevoando sua casa à noite. E por causa das suas orações, ele foi detido. Por causa das suas orações no 20 cedis de Gana é uma quantia considerável e uma oferta muito poderosa com um grande impacto. Ok, irmão, deixe-me orar por você com todo o meu coração e sinceridade. Levante as mãos. Me dê um pouco de óleo. Deus está te dando abundância. Receba a abundância, Pai. Obrigado pela abundância. Obrigado pela abundância. Muito obrigado, porque você realmente nunca será pobre em sua vida. Você nunca será pobre, nunca nos faltará. Não por força humana ou poder terreno, mas sim por causa do Espírito Santo e da abundante graça de Deus. Em nome de Jesus, você tem a fé necessária para abençoar e doar para 10 cidades inteiras. Vamos lá, 10 cidades. Porque para alguns de vocês 10 cidades são como milhares para alguém. Você sabe o que estou dizendo? Dezenas são como 000 ou 10 mil para alguém. É preciso mais fé para você doar 10 cidades do que para alguém doar 1000 cidades. Estou no mundo há algum tempo. Eu sei o que estou dizendo. É verdade. Não é verdade? Então venha bem rápido, 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 rápido. Pai, sinto sua bênção a todos que passarem por aqui. Abençoe-nos, abençoe-nos, multipliquem-nos. Multiplique-os, multiplique-os enquanto trabalham. Deixe-os caminhar em direção ao seu rio. E quando estiverem saindo do rio, que levem consigo um pouco das águas de cura, das águas de bênção, águas espirituais de renovação, de poder em suas vidas. Lembra-te deles no tempo da dificuldade, pois eles vivem em meio a tronos e lugares sombrios. Mas, Senhor, por causa do teu poder e da tua luz sobre eles, eles brilharão de uma forma diferente. Mandes meita mandolobocaba anda teipe mesmoticalana blendos mainteableias. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Mansai, Labracabra, em Mandal. Se você tem 5 cidades de Gana, e você tem uma fé inabalável que estas 5 cidades de Gana são algo verdadeiramente excelente, então você deve vir aqui o mais rápido possível. 5 cidades de Gana, vocês devem chegar rápido. E todos aqueles que têm 2 cidades e 1 cidade, mas nenhuma moeda, mas você tem 2 cidades ou 1 cidade e também tem fé. Essa é uma oferta excelente. Você precisa vir aqui para frente. Pai, obrigado pela tua ajuda. Em nome de Jesus.